Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente começa hoje, aliás, a gente vai fazer a aula de hoje somente com exercícios dessa primeira parte da economia keynesiana. Então, tudo que disser respeito à função consumo, função investimento, gastos do governo, exportação, importação e mercado monetário vai ser analisado hoje. Então, a ideia é que a gente faça algumas questões de A, B, C, D, E, para que a gente possa marcar a alternativa correta e verificar com essas alternativas falsas. Para começar a aula de hoje, a gente vai olhar na lousa uma definição bem interessante que diz respeito à aula passada, ou a algumas aulas atrás, a respeito da moeda. Vamos ver na lousa. Segundo Milton Friedman, um economista mais ligado à parte clássica, agora mais recentemente, ele diz que moeda é tudo aquilo que é aceito como instrumento de troca de bens e serviços, aceito não como objeto a ser consumido, mas como um objeto onde reside temporariamente um poder de compra a ser usado na aquisição de outros bens e serviços. Vamos ver na lousa o que é importante nessa definição? Vamos lá? Vejam só, o que é importante observar no caso dessa definição da moeda é o seguinte, ele pega as várias funções da moeda e coloca dentro da definição. Então, a moeda é tudo aquilo que é aceito como instrumento de troca de bens e serviços ou meio de troca de bens e serviços. Aceito não como um objeto a ser consumido, e aqui é uma coisa importante. Ele descaracterizou na noção de moeda a função da moeda mercadoria, que a gente já tinha visto. Então, moeda hoje é tudo que é aceito como instrumento de troca de bens e serviços, mas não pode ser consumido, não pode ter valor em si. E aí, mas não como objeto, mas como objeto onde reside, na lousa, vamos ver, onde reside temporariamente um poder de compra a ser usado na aquisição de outros bens e serviços. E aí, a ideia também da função da moeda como reserva de valor. Então, vejam que coisa interessante, que definição bem interessante. Ele coloca a definição do que é moeda, incluindo as suas funções. Nesse caso, ele inclui apenas duas delas, a função de ser instrumento de troca e a função de ser reserva de valor. Só para lembrar, a moeda também tem a função de ser unidade de conta ou unidade de compra. Dada essa revisãozinha da aula passada, a gente começa com os exercícios, vamos ver na lousa. O que está acontecendo aqui? Primeira questão. Supondo que a propensão marginal a consumir de uma economia seja igual a 1, o multiplicador dos gastos autônomos será igual a... Vamos na lousa. O que é que ele está dizendo aqui? Quais são as informações importantes? Ele mede qual é a propensão marginal a consumir. Propensão marginal a consumir estará diretamente ligada à ideia da função consumo. Vamos escrever aqui, função consumo. Qual é a função consumo? A gente viu que vai ser C, mais o consumo autônomo, que é C0, que é o consumo que independe da renda, vou botar só um pouquinho maior. Então, é o consumo que não depende da renda, mais Czinho, Y, onde esse Czinho é justamente a propensão marginal a consumir. O que é que ele diz ainda? Considerando que essa propensão marginal a consumir seja igual a 1, ok? Nesse caso, você já deve lembrar que a propensão marginal a consumir não pode ser igual a 1. Pela lei psicológica fundamental, lá da teoria keynesiana, a propensão marginal a consumir está entre 0 e 1, mas não poderá ser exatamente igual a 1. Pode ser um valor muito, muito próximo. É nesse sentido que a gente vai considerar a questão. E ele diz, o multiplicador dos gastos autônomos, vamos na lousa. O que é que ele quer dizer com a definição de multiplicador dos gastos autônomos? Gasto autônomo, vai lembrar rapidinho, são os gastos do governo. Então, esses são os gastos autônomos. O que é que a questão diz, então? Se a propensão marginal a consumir for igual a 1,
qual vai ser o multiplicador dos gastos. E aí, qual é a ideia do multiplicador dos gastos? Vamos na lousa. Vejam, a gente já sabe que na demanda agregada, Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que acontece? Imagine que o governo aumenta os seus gastos. Então, se o governo aumentar os seus gastos, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar um aumento na renda. Então, um aumento de G vai levar a um aumento da produção ou da renda, dado que PIB é igual a RIB, que é igual a DIB. Produção é igual a despesa, que é igual a renda. Então, os gastos foram aumentados, vai haver um aumento da renda. E aí, o que é interessante notar é que se a renda aumenta, pela função consumo, o consumo também aumenta. Vamos ver na lousa. Uma vez que há um aumento na renda, nessa variável que está aqui, isso impulsionará um aumento do consumo. Então, um aumento da renda aqui embaixo levará a um aumento do consumo. E aí, o que é que acontece? Vamos ver aqui de novo na equação da demanda agregada. Um aumento da renda leva a um aumento do consumo. Esse aumento do consumo, por sua vez, impulsiona o aumento da renda. E aí, o aumento do consumo levará ao aumento da renda. Esse aumento da renda levará ao aumento do consumo e isso vai seguir de forma indefinida. Então, essa é a primeira condição que você tem que observar. Aumentou os gastos, aumentou a renda, aumentou o consumo, aumentou a renda, aí assim, indefinidamente. Esse movimento se chama efeito multiplicador dos gastos autônomos. Ele mede o quanto a economia vai ter um aumento da renda, dado que houve, no curto prazo, uma variação dos gastos do governo. E aí, o que é que eu observo? É que quanto maior for a propensão marginal a consumir, ou seja, quanto maior for esse Czinho, aquele coeficiente que multiplica Y, maior será o efeito da política do governo, da política econômica sobre a economia. Por isso, a ideia de Keynes é analisar bem a propensão marginal a consumir. Ele começou a focar ali porque, dependendo do tamanho da propensão marginal a consumir, quanto maior for, se o gasto varia, a renda varia, quanto maior a propensão marginal a consumir, mais o consumo aumenta, mais a renda sobe, maior é o poder de propulsão da política. E aí, o que é importante que você note quando se fala a respeito de propensão marginal a consumir e multiplicador dos gastos do governo. Vamos ver na lousa. É importante que você observe, deixa eu só adicionar aqui uma página. É importante que você observe o seguinte, que a variação da renda vai ser dada por 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir, multiplicado pela variação dos gastos do governo. A gente vai ver mais na frente de onde essa fórmula vem, é bem simples de determinar. Mas o que eu quero que você observe é, antes de ver qual é a fórmula de uma forma mais intuitiva. Toda vez que os gastos do governo aumentam, dependendo da propensão marginal a consumir, o que é que vai acontecer? Vai haver um aumento na renda. Então, vejam na lousa. O que é que a questão diz? Ela afirma que a propensão marginal a consumir será um número muito próximo de 1, que ele adota lá como 1. A gente já sabe da matemática que se eu pegar 1 e subtrair aqui na propensão marginal a consumir 1, eu terei 1 dividido por 0, que é uma indeterminação matemática. Como é que a propensão marginal a consumir não é 1, mas é um número muito próximo de 1, tende a 1. E aí, quanto mais próximo de 1 for a propensão marginal a consumir, esse número que está aqui, 1 menos a propensão marginal a consumir, tenderá a ser um número muito próximo de 0. E aí, quanto mais próximo de 0 for o denominador, o que é que vai acontecer? A razão, a fração,
vai para um número muito grande. Ou seja, 1 dividido por 10 elevado a, sei lá, menos 50, vai ser um número bem grande. E aí, o que é que acontece quando, com o multiplicador dos gastos do governo, quando a propensão marginal a consumir é próxima de 1? Vamos ver na lousa. Toda vez que a propensão marginal a consumir for um número muito próximo de 1, o multiplicador dos gastos do governo tenderá a ser um número infinito. Tenderá a ser um número muito, muito, muito grande. Essa questão não é tão simples, principalmente de forma aparente, mas ela tem uns erros. O primeiro erro é que, nesse caso, a propensão marginal a consumir não pode ser igual a 1. Razão simples de não poder ser igual a 1 é que eu não posso dividir 1 por 0. Como eu tenho que o multiplicador dos gastos do governo é 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir, e essa razão multiplicada por ΔG, eu não posso ser 1 dividido por 0. Segundo problema, eu não posso dizer que o número é igual ao infinito. Vamos na lousa. A questão diz que o multiplicador dos gastos autônomos será igual a infinito, e aí também não pode. O multiplicador dos gastos tende ao infinito. Deve ser um número bem próximo do infinito. Então, essas são as... É um número, assim, enfim, muito, muito grande, não é nem bem próximo, porque o infinito não é atingível. Mas é um número enorme, não é igual, mas tende ao infinito. Então, a alternativa correta que responde essa questão é a letra B. E aí, o que é que eu quero que você tome ciência nessa questão? Vamos ver na lousa. O que eu quero que você compreenda nessa questão é que, quanto maior for a propensão marginal a consumir da economia, maior tenderá a ser o efeito da... que a gente vai chamar, vamos usar mais simples, né? O efeito, da variação dos gastos do governo. Acho que assim fica melhor. Então, é isso que está contemplado na lousa. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver a próxima questão. Próxima questão, INEA Economista 2007. O que é que ela diz? Diz que um aumento percentual na reserva compulsória que o Banco Central exige dos bancos. O que é que está acontecendo? Vamos ver na lousa. Ele diz que há um aumento percentual da reserva compulsória que o Banco Central exige dos bancos. O que é essa reserva compulsória? Se você lembrar, a gente já viu como é que os bancos funcionam. A gente fala que os bancos criam moeda escritural. O que é isso? Quando eu coloco dinheiro no banco, o banco retém uma parte e empresta a parte seguinte. Essa parte que o banco retém e manda para o Banco Central se chama reserva compulsória. Vamos ver na lousa. Isso aqui se chama reserva compulsória e também conhecido como encaixe compulsório. Então, o que a questão está perguntando? Está perguntando se, a partir de hoje, o Banco Central pedir para que os bancos aumentem a reserva compulsória. O que é que está acontecendo quando o banco faz isso? Vamos ver nas alternativas. Letra A diz que haverá uma redução da oferta de moeda. Letra B, haverá uma redução da demanda por bens públicos. Letra C, haverá uma redução da taxa de juros vigente na economia. Letra D, haverá uma redução do spread cobrado pelos bancos. Letra E, haverá uma redução do gasto do governo. Dá para a gente resolver duas coisinhas somente olhando, dá para a gente excluir duas alternativas somente olhando a questão. Vamos na lousa. O que é que ele está dizendo nesse caso? Ele está dizendo o seguinte: ele diz que quando o governo faz isso, quando o Banco Central faz isso, há uma redução. Veja que a intervenção é no mercado monetário. Eu não estou falando do mercado de bens e serviços. E aí, nesse caso, o que acontece?
A letra E, a gente já pode dizer que ela está errada, porque o ajuste que o Banco Central faz no mercado monetário não vai implicar em nenhuma direção na movimentação dos gastos. Porque você deve lembrar que os gastos são variáveis, os gastos do governo compõem uma variável autônoma. Então, na lousa, o que acontece é que não haverá alteração dos gastos do governo. Além disso, a letra B também está errada. Qual é a justificativa para que a letra B esteja errada? É que não haverá alteração na demanda por bens públicos. Falou de bens, eu não estou falando de mercado monetário. Quaisquer bens que possam ser alterados vão ser alterados no mercado de bens e serviços, não serão alterados no mercado monetário. Então, nos resta a letra A, a letra C e a letra D. Vejam só, se o governo está aumentando as reservas compulsórias dos bancos, ele está tirando moeda de circulação. E aí, quando o governo tira a moeda de circulação, o que acontece? Vamos ver na lousa. Se você lembrar do gráfico do equilíbrio do mercado monetário, que a gente viu, se eu não me engano, na aula passada, então tem aqui MD e MS, aqui M e aqui, o que é que está acontecendo? Aqui tem a determinação da taxa de juros de equilíbrio. Quando o governo retira dinheiro dos bancos e guarda no Banco Central, ele está tirando a possibilidade de criar mais moeda. O que é que ele está fazendo, então? Ele está reduzindo a oferta de moeda da economia. Se ele reduz a oferta de moeda da economia, a alternativa correta é a alternativa A. Só um parênteses. Essa não é a única forma que o governo tem de mexer na oferta monetária. A gente vai ver mais na frente que existem mais 2 instrumentos que podem ser utilizados pelo governo para alterar a oferta monetária, mas por enquanto a gente não vai ver. Então, na lousa, vamos ver. A alternativa correta é a alternativa A. Haverá uma redução na oferta de moeda. O que é isso? A oferta de moeda vai vir para a esquerda. Eu venho para esse MS'. Eu reduzo a oferta de moeda. E aí, o que é importante ainda compreender nesse sentido, o que é importante que você entenda, é que quando a oferta de moeda diminui, o que é que vai acontecer com a taxa de juros? Vamos ver na lousa. A taxa de juros vai sair do ponto de equilíbrio inicial A, vem para esse ponto, o ponto de equilíbrio inicial B. Eu vou ter aqui uma nova taxa de equilíbrio e 2 estrelinhas, ou seja, não vai haver a redução da taxa de juros vigente na economia. Irá existir um aumento da taxa de juros vigente na economia. A alternativa D diz que haverá uma redução do spread cobrado pelos bancos. O que é o spread bancário? É bem famoso isso, no Brasil é bem intenso. Vejam, a taxa básica de juros da economia é de 11% ao ano, de acordo com a última reunião do Copom, que aconteceu no dia 29 de novembro de 2011. Lógico, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que a taxa de juros esteja diferente. Possivelmente estará. E aí, o que é que acontece? Quando o governo tem 11% de juros, a taxa básica, quando os bancos concedem empréstimos ou financiamentos, eles cobram uma taxa maior. Essa diferença entre a taxa cobrada pelos bancos e a taxa básica de juros se chama de spread bancário. Então, se a taxa de juros, que é do governo, a taxa básica, aumentou, como a gente está vendo ali, a saída de A para B, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar um aumento na taxa de juros. E aí, não ache que os bancos vão absorver esse aumento da taxa de juros para não repassar para nós. Eles vão repassar o aumento da taxa de juros e aí não há nenhuma indicação de que haja uma redução no spread bancário. Então, vamos na lousa. No caso da letra D, a alternativa também está incorreta, porque não há nenhuma indicação de que o spread bancário seja reduzido
quando há um aumento da taxa básica de juros. Só lembrando, a gente saiu de A, está no caminho para chegar a B. O que mais eu preciso compreender? Vamos ver a próxima questão, questão 3. Petrobras, Economista Júnior 2005, que a questão diz: a demanda especulativa de moeda se relaciona negativamente com a taxa de juros por quê? Letra A. Quanto mais alta a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial esperada pelos títulos. Letra B. Quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em moeda. Letra C. Quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em títulos. Letra D. Quanto mais baixa a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial da moeda. Letra E. Quanto mais baixa a taxa de juros, menor é o incentivo para se investir em títulos. Vamos ver na lousa. Vejam só o que é importante que a gente considere no caso da questão 3. Ele pede para saber por que a demanda por moeda se relaciona negativamente com a taxa de juros. E aí lembra que quando eu falo de equilíbrio do mercado monetário, eu também vou estar falando de forma indireta do mercado de títulos. O que é que acontece nesse caso? Vejam, se há um aumento na taxa de juros, o que é que vai acontecer? Eu vou investir menos em moeda, porque a moeda, você só ter dinheiro no bolso, não está gerando rendimentos. É melhor que eu coloque meu dinheiro nos títulos. E aí, nesse caso, quando os juros aumentam, o que é que acontece? Vamos na lousa. Eu vou gerar um aumento na demanda por títulos. E se eu vou aumentar a demanda por títulos, eu vou reduzir a demanda por moeda. E aí vamos ver que questão apresenta, vamos ver que alternativa apresenta isso. O que é que diz a letra A? Diz que quanto mais alta for a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial esperada nos títulos. A alternativa A é incorreta. Vamos ver qual é o erro. Vejam na lousa. Quanto mais alta for a taxa de juros, maior é o ganho de capital, não a perda de capital. Então, maior é o ganho de capital. Então, o ganho, não a perda. Potencial esperada pelos títulos, mais eu ganho com os títulos se a taxa de juros aumenta. O que é que diz a letra B? Diz que quanto mais elevada for a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade do investimento em moeda. A alternativa correta é a alternativa B, vamos marcar na lousa. E aí, por que ela está correta? Porque quanto maior a taxa de juros, maior é o ganho que eu tenho se eu investir em título. E quanto maior é o ganho que eu tenho se eu investir em título, o que é que acontece? Se eu tiver moeda, eu estou aumentando o custo de oportunidade de reter moeda. Para associar isso, basta lembrar qual é a definição de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o melhor benefício não realizado na escolha. Então, se eu estou com moeda, eu estou deixando de ganhar o rendimento dos juros provenientes dos títulos. E aí, quanto maior for a taxa de juros, maiores serão os benefícios gerados pelos títulos, maior o meu custo de oportunidade de reter moeda. A alternativa correta é a alternativa B. Quem é que diz a alternativa C? Por que é que ela está errada? Vamos ver na lousa. Ela diz que quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade do investimento em títulos. Vamos ver na lousa. Uma coisa bem interessante. Quanto mais alta for a taxa de juros, não é que o custo de oportunidade do investimento em títulos fique maior, mas é que agora o benefício esperado pelo investimento em títulos é maior. Essa é a noção. Vejam que custo de oportunidade é o benefício não realizado.
Nesse caso, quanto maior a taxa de juros, maior será a minha tendência de investir em títulos. A alternativa C, ela está incorreta. Por que as alternativas D e E estão incorretas? Vamos ver na lousa. A alternativa D diz que quanto mais baixa a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial da moeda, na lousa. O erro está no seguinte: quanto mais baixa a taxa de juros, menor é a perda de capital que eu tenho se eu tiver moeda. Uma coisa é o rendimento que eu perco se a taxa estiver, sei lá, a 10% ao mês. Outra coisa é o rendimento que eu perco se a taxa estiver a 0,6% ao mês. Então, quanto mais baixa a taxa, menor será a perda de capital da moeda. A alternativa D também está falsa. Por fim, o que é que diz a alternativa E? Ela afirma que quanto mais baixa a taxa de juros, maior é o incentivo para se investir em títulos. Vamos na lousa. A alternativa E também está incorreta, pois quanto mais baixa for a taxa de juros, menor, não maior, menor é o incentivo para se investir em títulos. Eu vou reter mais dinheiro em moeda. Essas são 3 questões que mostram aí o mercado de bens e serviços, mercado de títulos, funções da moeda. A gente vai parar com o exercício um pouquinho, vai voltar mais na frente com eles e vai começar já na aula que vem a ver um dos modelos mais importantes da teoria macroeconômica, o modelo ISLM. E aí eu já conversei com vocês um pouquinho sobre esse modelo. Embora ele não esteja frequente nos programas das bancas, uma vez que você compreende o modelo ISLM, você resolve praticamente todas as questões que dizem respeito à evolução da economia no curto prazo. Então, como é que esse modelo funciona e a introdução do modelo ao modelo ISLM é o que a gente vê na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá!